Fala, meu amigo e minha amiga, como é que você tá? Tudo certo? Meu nome é Gustavo Campelo. Esse daqui é o nosso canal, onde a gente fala sobre desenvolvimento web. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o WordPress, como editar WordPress com código, seja HTML, CSS, JavaScript ou PHP, que é mais ou menos pelo que o WordPress é composto, né? HTML, CSS e JavaScript seriam as linguagens front-end, e o PHP é uma linguagem de programação back-end, né, que também pode alterar parte do banco de dados, que o WordPress também é composto, que é o MySQL. Beleza? Porque o WordPress é uma ferramenta maravilhosa, só que como é uma ferramenta, ele tem as suas limitações. Então, às vezes, você pode querer ter um pouco mais de controle, você pode querer customizar alguma coisa a mais. E aqui a gente vai falar sobre isso. Bora para a tela do computador, então? Para isso, então, deixa eu dar um zoomzinho na tela para ficar melhor para vocês enxergarem. Vamos criar alguma página aqui, ou então já vou entrar em alguma. Estou aqui no meu subdomínio de tutoriais, que é onde eu crio alguns tutoriais, inclusive. Todos esses aqui, né, eu posto aqui no canal. Essa página excluir aqui, sendo bem sincero, não sei o que tem nela, mas vamos entrar aqui que a gente vai falar sobre o primeiro método, que é o HTML. Como que você insere HTML personalizado no seu WordPress? Na verdade, aqui não seria apenas no WordPress, né? A gente está utilizando aqui o editor de página, que é o Elementor, tá? Porque o editor do WordPress em si não é tão bom, né? Então, por isso a gente utiliza o Elementor, que é um criador de páginas. Mas também serve para o WordPress também. Então aqui, já foi bom porque a gente tem um título e um texto. Vamos supor que você quer inserir algum HTML. Bom, isso daqui do título é o quê? Isso daqui é um campo HTML, tá? Se você colocar aqui alguma tag, por exemplo, a tag break, você pode ver que aqui não aparece essa abertura de tag, a barra BR e o fechamento de tag. Não, aqui ele executa essa tag porque isso daqui é um campo HTML. Da mesma forma, se você for colocar algum spam, você quer adicionar uma classe aqui em alguma palavra e tudo mais. Para você que não sabe, BR é a tag de break, né? Para você quebrar a linha. E tem muitas outras tags, né? Então, se você quiser adicionar alguma coisa HTML aqui, você pode ir na documentação também. Por exemplo, você pode colocar aqui, HTML W3 Schools, ou então você pode perguntar para a inteligência artificial do ChatGPT e tudo mais. Mas aqui fala tudo, todas as tags, então se você quiser fazer alguma coisa mais personalizada, você pode, até utilizando um título e você personalizando o que você quer aqui dentro. Isso serve também para um botão. Então, se você for colocar aqui, um botão, esse campo aqui é um campo HTML, beleza? Então você pode colocar alguma coisa aqui, você poderia até adicionar o seu link por aqui, dentro do texto, né? Se você adicionar a tag A, que é uma tag de âncora, e aqui você pode fechar essa tag A. Aqui você colocaria, por exemplo, um href. E aí você passaria qual link você quer. Por exemplo, eu vou chamar para o Google, tá? Então eu vou colocar aqui, https, // e aí vou colocar google.com. Agora a gente transformou isso aqui em um link, Então se eu publicar e visualizar, a gente pode vir aqui, clicar. Lá, a gente foi para o Google. Então, eu criei um link através do HTML. Aqui você pode ver que ele desfez o corpo do botão porque interferiu. Que o próprio elemento botão do Elementor, ele já envolve isso aqui com o A. Então, por isso que deu conflito aqui, né? Que já seria esse link aqui. Mas, bom, a gente só pode adicionar HTML através desses widgets pronto? Não, a gente tem aqui um widget também, que é o HTML. Aqui você pode puxar o que você quiser. Então aqui, se eu quiser colocar aqui uma tag button, claro que esse editor de código aqui, ele não é tão bom porque ele não tem, por exemplo, coisas que autocompletam o seu código, como o Visual Studio Code. Agora a gente tem inteligência artificial também, então ajuda ainda mais a codar. Então, não seria legal você puxar os códigos aqui, né? Mas você pode criar, por exemplo, alguma coisa no Visual Studio Code ou no seu editor de código e depois você passa para cá. Bem tranquilo, mas se a gente fosse fazer isso aqui de forma manual, né? Abrimos aqui uma tag button, pelo menos ele já fecha aqui. E aí, clique aqui. Lá, ele já vem até com o CSS padrão do seu tema. Aqui no caso, como a gente está utilizando o tema Hello, o botão padrão fica dessa forma. Você pode ver que no CSS já tem também o cursor pointer, né? Então, quando eu passo o mouse, ele já vira esse cursorzinho que é de fazer o clique, mesmo não tendo nenhum link aqui. Beleza? Então, é assim que a gente coloca códigos HTML. Se você vier aqui também no Elementor e você vier aqui no Custom Code, ou então você pode também adicionar algum plugin no seu WordPress de código. Você pode vir aqui e colocar New Code. Aí você pode adicionar o código que você quiser no head, tá? No body, no end, beleza? Se você está colocando isso aqui no body, isso aqui no caso seria um código HTML, né?
Então você pode escrever aqui, ó, o button, tudo mais, tá vendo? E agora vamos falar sobre a próxima linguagem de desenvolvimento, que é o CSS. Como que você adiciona CSS no WordPress, focando no Elementor, beleza? Que é esse criador de página aqui. Bom, como que a gente pode fazer? Se você tem um título e só com as customizações padrões do Elementor você não consegue fazer alguma coisa, como por exemplo, eu quero colocar um degradê nesse título aqui. O Elementor ele não tem essa possibilidade, apenas cores sólidas, ó. Então não tem como colocar um degradê, porque colocar um degradê com CSS é um pouquinho mais complicado. Mas a gente poderia fazer isso. Vindo aqui, ó, se você vier aqui no avançado, então olha só, você vai estar no seu widget, ou seja, né, no seu elemento que você puxou aqui, ó, de todos os seus elementos. Então você dá um clique nele, você pode selecioná-lo pela estrutura também. Aqui no avançado, você pode adicionar o seu código CSS aqui pelo Custom CSS. Esse Custom CSS, então, seria uma partezinha CSS que é focada para esse elemento aqui. Se você cria o seu site no código puro, você deve estar se perguntando, mas por que tem um Custom CSS específico para o elemento e não um Custom CSS geral da página, como é quando você cria um arquivo de estilo CSS, né? Tem também um geral para a página. Se você vier aqui nas configurações de página, em avançado, você pode adicionar coisas aqui no Custom CSS que seriam gerais para a página. Então, se você quiser colocar, por exemplo, todo parágrafo, né? Todo parágrafo vai ter, por exemplo, um color de red. Agora, todos os parágrafos da minha página têm um color red. Ou então, isso daqui seria uma configuração da página, ou seja, uma folha de estilo apenas para essa página. Se eu quiser que todos os parágrafos do meu site, então de todas as páginas que já estão criadas e que serão criadas, que o parágrafo seja vermelho, então a gente vai vir aqui, ó, nesse íconezinho, configurações do site e não apenas da página. Clica ali, você pode ver que ele dá uma carregadinha aqui, que ele vai estar acessando as configurações do seu site. Você vai descer aqui no CSS personalizado. Aqui, ó, já tem até um código CSS que seria para ocultar o Overflow X, né, que seria o eixo horizontal. Porque às vezes o site dá muito problema, que é criando barra de scroll horizontal. Quando você adiciona, por exemplo, alguma imagem, algum elemento que está saindo do eixo horizontal do body, então ele cria uma barra de rolagem. Acontece muito em celular, né? Não sei se você já criou algum site no celular que tinha... Quando você foi acessar, você viu que ele estava rolando para o lado, ou então ele estava sem zoom e estava uma barra branca ou de alguma outra cor. Isso é por conta do Overflow X, tá? Se você colocar Rhythm, já vai solucionar. Se aqui a gente adicionar esse mesmo P Color Blue, pronto, todos os parágrafos de todas as páginas que eu for criar no meu site vão ter a cor padrão Blue. Eu posso alterar isso, claro, especificamente aqui nesse widget do Elementor, né? Então, ó, eu vou sair aqui. Não preciso... eu vou salvar aqui, mas eu não fiz nada, né? Mas se eu viesse aqui nesse widget, no estilo, e alterasse aqui, ele iria priorizar essa escolha de cor que eu estou fazendo aqui, a não ser que eu coloque o important naquele color lá. Acho que deu para entender a diferença de você customizar coisas para o site e para a página, né? A página é específica para essa, o site são todas as páginas, de forma geral. E você customizar alguma coisa específica para um elemento. Quando você vem aqui no título, em avançado, e vem aqui no Custom CSS, você coloca alguma coisa aqui. O Elementor, ele tem um seletor bem bacana, que é o Selector. Esse Selector aqui é específico para esse elemento. Então, se eu puxar aqui o Selector e colocar aqui, ó, um Color Blue, não pegou porque ele já está com a cor padrão. Ele está priorizando a cor padrão que eu adicionei na parte do estilo aqui, ó. Mas se eu vier aqui e limpar, aqui no caso ainda não tá, né? Porque tá a cor padrão. Se eu vier aqui no avançado, no Custom CSS, colocar um important nisso daqui, aqui no caso ele não tá pegando porque isso daqui apenas esse selector não vai funcionar para isso, tá? Porque assim, ó, isso daqui também é importante de eu falar para vocês. Eu vou publicar e vou visualizar as alterações aqui. Quando a gente inspeciona, né? Quando a gente abre o DevTools ou então com F12, e você for inspecionar essa página, você for visualizar, ó, se você clicar nesse íconezinho aqui, você consegue inspecionar todos os elementos. Você pode ver que a gente tem sim o nosso H2, só que por fora desse H2 eu tenho essa div. Tá vendo? E eu tenho ainda uma outra div e ainda uma... Não, aqui no caso só seriam essas duas divs. Então, no Elementor, quando você adiciona um elemento, por exemplo, um título H2, você não está apenas adicionando uma tag H2, você está adicionando duas divs em volta dela.
Para que o Elementor possa dar essas possibilidades de personalização, então ele coloca essas divs em volta, tá? Isso daí polui um pouco o código, infelizmente, né? Mas se você quer uma alteração visual e não quer as coisas feitas no código, vai ter que ter essa poluiçãozinha, não tem jeito. Então, por isso quando a gente está puxando esse selector, ele está colocando o selector para essa div aqui, ó, tá? Que seria a parte mais externa desse título. Mas se eu colocar aqui, ó, selector, dar um espaço e H2, agora sim, ó, você pode ver que mudou. Se eu colocar red, ele está mudando, tá vendo? Então, esse selector serviu para quê? Eu estou selecionando este elemento aqui, ou seja, essa div, e eu estou puxando um H2 dentro dessa div, que seria esse carinha aqui. Então, isso serve, beleza? Se eu adicionar um outro aqui, ó, vou vir aqui e vou adicionar um outro título aqui, pode ver que esse título, mesmo sendo H2, ele não pegou essa cor por conta do selector. Agora, se eu vier nesse elemento aqui, lá no avançado, Custom CSS, e tirar o selector, agora sim esse cara aqui também pegou. Beleza? Então, esse Custom CSS é maneiro por conta disso. Você pode se perguntar, e se eu não tenho o Elementor Pro, como que eu vou adicionar CSS? Porque essa parte aqui do Custom CSS é apenas para Elementor Pro, assim como da configuração da página, da configuração do site. Bom, primeira coisa, Elementor Pro é um plugin pago, né? Só que aí o WordPress está sob a licença GPL, que na teoria tudo que está dentro do WordPress, inclusive o WordPress, é código aberto, então você pode alterar o código, mexer, até revender alguma alteração que você fizer nesse software. Então você pode sim utilizar o plugin modificado. Beleza? Se você entrar lá no plugin do Elementor Pro e você remover a licença através do código PHP, você pode utilizá-lo e até comercializá-lo. Tudo isso é permitido. Tem aqui um vídeo no canal que eu falo sobre isso, tá? Então se você quiser assistir, acho que o nome do vídeo é como você adquirir plugins Pro sem pagar o preço da empresa no WordPress, beleza? De graça. Então, se você não tem o Elementor Pro, você pode adquirir de graça, né? Apenas modificando o código, ou você compra de algum programador que já modificou o código para você. Ou então, ó, tem uma outra alternativa. Se você publicar, vier aqui no pré-visualizar alterações, aqui na parte superior tem essa abinha aqui, ó, que é o personalizar. Se você clicar aqui no personalizar, aqui a gente tem a parte do CSS adicional. Então aqui, aquele mesmo código que eu inseri, eu poderia colocar aqui também. Claro, não vai funcionar o selector aqui, porque isso daqui é algo geral também, tá? Você está colocando em todo o seu tema, ou seja, mais ou menos você colocar um código CSS lá nas configurações do site. Então, como é que eu alteraria em específico esse cara aqui? Bom, a gente poderia dar uma classe para ele, né? Por isso que os elementos do Elementor, quando a gente adiciona algum elemento, aqui na parte do layout, a gente tem aqui esse cara que chama classe CSS. E dá pra gente adicionar alguma coisa para especificar ele aqui, né? Uma classe. Então, se eu colocasse aqui, ó, texto vermelho, coloquei essa classe. Vou publicar. E agora, se aqui, ó, através do meu tema, ou então lá no CSS da página ou do site, eu vier aqui e puxar esse texto vermelho e colocar o color red, ele vai ficar vermelho. Vou adicionar um important aqui. Ah, no caso, eu dei essa classe para quem? Para o H2? Não, eu tô dando essa classe para esse cara aqui. Então eu preciso ainda texto vermelho, depois eu puxo H2. Agora sim, ele vai fazer feita lá, ó. Já ficou vermelho, tá vendo? Antes eu tava apenas puxando essa classe, ou seja, eu tava puxando a div, né? Quando a gente dá esse classe CSS, a gente tá dando a classe para div. Coloquei, então, aqui um H2, já especificou. E aí, qualquer código CSS que você quiser criar, então, a mesma coisa aqui, ó, do HTML, você pode puxar aqui na documentação sobre CSS. Então, eu quero arredondar uma borda, não tô conseguindo, eu quero adicionar um degradê, só que o Elementor não me dá possibilidade. Eu quero fazer algum efeito quando passo o mouse, eu quero fazer algum efeito quando clica. Tudo isso você pode pesquisar e você pode criar esses efeitos com CSS, também utilizando inteligência artificial. Vou mostrar para vocês alguma página bacana que a gente já fez aqui, ó. Eu gosto muito de utilizar o WordPress em conjunto com código, tá? Porque o WordPress economiza tempo para a gente já ter aquela estrutura pronta. Como, por exemplo, a gente pode puxar um widget do Elementor de carrossel. A gente não precisa criar esse carrossel do zero, com JavaScript e tudo mais. E a gente só adapta com CSS e JavaScript o que a gente quiser. Então, ó, deixa eu vir aqui nas páginas. Sei lá, deixa eu ver alguma coisa aqui. Ó. A gente tem esse layout aqui do scroll video, que foi uma coisa com o Elementor que a gente adaptou. Ó, tem esse plano de fundo aqui dessa moça. E quando a gente scrolla a página,
Pode ver que ela mexe o rosto, ó. É que aqui tá com zoom. Deixa eu tirar esse zoom aqui, ó. Olha lá, ela mexe o rosto. Esse menu também, você pode ver que ele muda de forma conforme chega até um ponto do scroll. Então esses efeitos, todos dá pra fazer tranquilão. Texto animado de GSAP, slide de tênis, tem um monte de coisa aqui então, ó. Deixa eu ver algum outro legal. Esse daqui também, esse Content Reveal, muito bacana, ó. Ele foi feito também com CSS e JavaScript, tá? Ó, fixou aqui, ó lá. Você pode ver que a imagem se altera conforme o scroll, ó, conforme o scroll, e troca também o plano de fundo. Bem maneiro, né? Se você quiser aprender HTML, CSS, JavaScript, PHP, banco de dados, também a parte de WordPress, do básico até o avançado, também a parte de design, experiência de usuário, tudo mais, como você captar clientes, como você ganhar mais autoridade na área, sobre vagas de emprego também, sendo um desenvolvedor, um programador. Te convido a participar da nossa comunidade, a Web Hub, então lá a gente aborda tudo isso daí, design, desenvolvimento sem código com WordPress, também a parte do código, então você pode se tornar aí um programador full stack, um desenvolvedor web, também entendendo a parte de design, UI, UX, tudo mais. Tem suporte WhatsApp comigo, sempre que você precisar, 7 dias por semana. Temos um grupo também com todos os membros da comunidade. Então é um network muito bacana. Eles trocam ideia lá sobre como está sendo a jornada deles. Também temos uma garantia de 7 dias. Então se você quiser experimentar a comunidade, ver como é que eu ensino os conteúdos, fica à vontade. O link está aqui na descrição. Você pode entrar lá, ver se faz sentido ou não para você. Beleza? Então a gente fala sobre isso lá, em menos de um mês de estudo, você já adquire um conhecimento de valor que você já pode colocar em prática para conseguir os seus primeiros clientes e aí você já vai poder ganhar aquilo que você investiu na comunidade, né, de forma bem fácil. Vamos falar agora sobre um próximo tópico, então, que seria JavaScript. Como você vai inserir JavaScript? Bom, o método é quase o mesmo, né? Como a gente já viu, HTML, a mesma lógica serve para JavaScript. Então, se eu quero inserir JavaScript, basta adicionar um novo elemento. Ó, eu posso colocar aqui um HTML. Nesse HTML eu posso adicionar código JavaScript dentro do HTML. Basta colocar a tag script dessa forma, né? E aqui eu coloco o código que eu quiser. Uma outra forma também seria através aqui, ó, do Elementor Custom Code, né? Então você pode colocar aqui, no caso você não colocaria no body start algum código JavaScript, né? Porque você quer que ele seja executado por último, então você colocaria no body end. Então, às vezes você quer adicionar alguma biblioteca JavaScript, como por exemplo GSAP, Lenis, alguma coisa para dar efeitos interativos. Você pode colocar aqui, ó, no body end e você coloca o código que você quiser aqui, a biblioteca. Esse editor de código que, como eu já falei, não é dos melhores, né? Ele não tem autocompletar e tudo mais. Então é legal você fazer fora e depois você joga aqui. Eu tenho um outro vídeo no YouTube também, muito bacana, tá? Que mostra como que a gente criou um slider. Eu vou mostrar aí na tela para vocês verem esse projeto, que é como criar esse slider aqui no WordPress Elementor, só que customizando com CSS e JavaScript. Então a gente pode fazer algo desse tipo, beleza? Depois vocês assistam o vídeo aí, é bem bacana. Então fora JavaScript, o que mais que a gente pode alterar? Bom, WordPress, o que faltou é PHP, né, que seria o back-end. Com PHP você pode criar temas, plugins, PHP, GSAP e tal, a gente aborda também lá na nossa comunidade. PHP então você pode criar temas e plugins, como eu já falei. E aqui, sei lá, você pode criar algum comando também, utilizando JavaScript, PHP, para você inserir alguma coisa no banco de dados, né? Você pode manipular o seu banco de dados MySQL com PHP. E aqui, ó, a gente tem os nossos plugins. Vamos entrar aqui só para vocês verem o que eu falei para vocês. Aqui temos o Elementor Pro, tá vendo? Esse Elementor Pro não tem vínculo com a empresa do Elementor, tá? Aqui você pode ver que eu pus aqui, ó, por Gustavo Campelo. Não tem vínculo, então a gente pode simplesmente entrar nesse plugin e alterar o código. Por isso que tem essa abinha aqui, ó, do editor de arquivos de plugin. Quando você entra aqui, primeiro ele vai mostrar algum aviso na tela de vocês aí, falando se você tem certeza que você quer fazer essas alterações. Se você fazer alguma alteração no plugin que dê algum conflito, pode ser que o seu site caia e tal. Então é sempre legal você ter um backup antes do seu site, né? Isso é sempre, né? É muito importante você ter backup do seu site. Mas se você quiser fazer alterações, seja em plugin, seja em tema, é legal que você baixe esse código aqui, faça a alteração de forma local e depois você sobe. Você pode fazer isso via FTP, por exemplo. Ó, aqui, logo quando a gente entra, a gente está aqui, ó, no elementor.php. Então aqui vocês já podem ver, e a parte da licença está aqui. É só você dar um true aqui na função da licença e você vai ter essa licença. Você pode colocar para ela esperar daqui o tempo que você quiser, né? Então essa parte é toda editável
Assim como o próprio WordPress, ele é editável, você pode mudar qualquer coisa. E por isso tem muitas empresas que comercializam plugins Pro que são modificados, ou seja, sem essa licença. Então é um valor fixo, você paga, sei lá, R$15 pelo Elementor Pro e você pode ficar com ele para sempre. Isso quer dizer que esse plugin vai ser seguro? Não, aquela pessoa, além de ter tirado a assinatura, né? Tirado essa validação da assinatura, o cara pode ter colocado algum malware também, alguma coisa que vai danificar o seu site, vai roubar alguma coisa do seu banco de dados. Então você precisa saber a procedência desse plugin, assim como dos temas, ó. Quando a gente vem aqui no aparência e temas, aqui eu estou utilizando o tema Hello, que é um tema bem tranquilo. Se você souber, né, criar sites com HTML, CSS, JavaScript, souber de PHP também, não precisa nem ser muito, né? Mas você pode enviar um tema, você pode criar o seu tema, então. Então você cria ali algum site todo feito no código, você pode jogar aqui dentro e, inclusive, depois o seu cliente, né, para quem você for fazer aquele site, ou até você mesmo, vai poder manipular as funções do seu site que você criou antes no código, agora de forma visual, como por exemplo pelo Elementor. Então, um H2 que você inseriu lá no código, quando você jogar ele aqui dentro como um tema, e aí você precisa fazer algumas alterações utilizando o formato do PHP como o WordPress usa, quando você entrar na página, você vai poder mexer no seu site como a gente está mexendo aqui, ó, nesse site aqui. A altura toda por aqui, tudo de forma visual. Então isso é muito bacana. A gente tem aqui também a parte do editor de arquivos de tema. Olha lá, ele dá esse aviso aqui, né? Você clica em Eu Entendo e você pode alterar o que você quiser aqui. Mas é isso, como eu falei, se você achar interessante a comunidade para que você possa adquirir esses conhecimentos, evoluir mais profissionalmente, basta você clicar aqui no link e dar uma olhada. Se esse vídeo te ajudou, eu peço por favor que você curta, comenta aqui embaixo o que você achou, se tiver alguma dúvida, se inscreve aqui no canal, a gente traz conteúdos 2 vezes por semana. Muito obrigado por você ter assistido e até a próxima, tamo junto.